ao se entregar ao meu espírito, então a minha presença irá operar em você. Aleluias! Iluminando e sondando as partes mais íntimas do seu espírito, para que você entenda qual é a minha vontade. Eu guiarei nas margens da água. Eu afundarei o sistema da sua raiz profundamente para que você possa manifestar o tipo de fruto que vem do meu espírito. Louvado seja Deus. Então, ouça o que o Espírito diz, porque naquele dia muitos chorarão, mas você estará estabelecido na rocha de fazer o que eu falo. Você será aquele através de quem eu poderei mover. Quanta honra! Nós sermos aqueles através dos quais o Senhor poderá se mover. Você gostaria, meu amado, que o Espírito se movesse através de você? Com certeza, nós todos queremos isso. Mas há um preço que Jesus já pagou. Só nos convida a completar as aflições dele. Ficar na brecha. Você já ouviu falar em ficar na brecha? Quando, a gente ouve falar que tem os anjos zelos. São os anjos que ficam à nossa volta, nos guardando. Quando nós pecamos, eles soltam a mão. Um solta a mão e fica uma brecha. Vamos lá. Boa razão porque é tão importante não desistir de orar quando você atinge um impasse. Você nunca será capaz de ficar na brecha por outros, da maneira que Deus quer, se você permanecer um vaso não purificado. Antes de podermos entrar profundamente na intercessão, orar por outras pessoas, precisamos experimentar um certo nível de purificação na natureza carnal. A intercessão requer dedicação, determinação e perseverança. Geralmente, cada um destes atributos é contrário à carne. Por que os grupos de oração, já ouviu falar isso? Falham com frequência. Porque muitos, embora houvessem começado com a melhor das intenções, muitas pessoas não entram para um grupo de oração, não possuem ânimo, compromisso ou dedicação. Aliás, o que elas geralmente têm é muito entusiasmo e uma tonelada de falhas de caráter. Essas pessoas entram para um grupo de oração pensando que passarão o tempo destruindo grandes fortalezas espirituais sobre as cidades enquanto oram em línguas. Mas na realidade tudo que elas estão fazendo no começo é apenas se edificar e não interceder por outros. Se elas não desistirem, este processo de edificação irá fazer com que as falhas de caráter que as atrapalharam no passado apareçam. O Espírito Santo irá trazê-las face a face com a raiz que gerou o fruto ruim. Em outras palavras, as obras da carne em suas vidas que fizeram com que elas não fossem boas mães, bons pais, bons provedores, etc, etc. Temperamentos ruins também podem aparecer naqueles que aparentemente nunca os demonstraram. Mas a capacidade para estes traços carnais esteve lá durante todo o tempo. Orar em línguas apenas fará com que ela apareça. Depende das pessoas continuarem a orar, permitindo que o Espírito Santo edifique o seu espírito renascido até que ela possa ser purificada daqueles traços pela raiz. Se os membros de um grupo de oração não lidarem com estas falhas reveladas, logo eles se desentenderão por coisas insignificantes, porque arranha. Por falsas doutrinas ou por puro egoísmo. Mas, se eles continuarem a orar, o Espírito Santo, além de responder à oração em línguas como edificação pessoal, irá finalmente levá-los ao lugar onde ele pode liberar o poder através destas pessoas para as outras. Amar a Deus é o primeiro grande mandamento que engloba todos os demais. Amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Amar a Deus. Amar a si para amar o outro. A ordem é essa. Não tem como nós querermos amar o outro se nós não estamos nos amando. Se nós estamos nos agredindo de alguma maneira, estamos agredindo o Espírito Santo, ferindo, que habita em nós, nós não podemos orar pelos outros. A nossa oração não terá eficácia. O diabo vai rir de nós. O diabo trabalha para manter os crentes em um estado de carnalidade,
Muitas igrejas permanecem neste estado, sempre brigando uns com os outros e sempre em tormento. Neste estado de carnalidade, os crentes não estão qualificados para intercessão, porque eles não se importam o suficiente com as crianças doentes que estão morrendo. Eles não se importam com as multidões que estão indo para o inferno. Eles estão muito preocupados com seus próprios direitos. Nós devemos desejar ser grandes intercessores. Deus quer nos colocar entre o inferno e aqueles que estão tentando ir para lá. Mas, primeiramente, nós precisamos desejar que os feitos da nossa carne sejam mortificados. Senão, nós não conseguiremos. É isso, meus amados. Contudo, precisamos nos lembrar de que não podemos orar pela salvação de almas e por avivamento sem atrair a atenção do diabo. Paulo nos avisou sobre uma guerra pendente em Efésios 6. Ele disse: olhe, nós não lutamos contra carne e sangue, não estamos lutando com uma espada e lança, mas a guerra é real, do mesmo jeito. Lutamos contra principados, poderes, príncipes das trevas deste mundo e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Portanto, você precisa se determinar a permanecer firme na intercessão, sempre cooperando com o processo de mortificação do Espírito Santo, que continua no interior, à medida que você se edifica em sua fé santíssima. Judas 1:20. Orando no Espírito, você atingirá um lugar no Espírito onde Deus pode derramar literalmente os profundos gemidos de intercessão através de você. E aí, é aí que muito do incrível poder do Espírito Santo começa a ser liberado. A atividade espiritual que entra em operação quando o poder de Deus é dado a uma pessoa para que ela permaneça genuinamente na brecha é fenomenal. Esse tipo de poder autoriza uma legião de anjos a tomar ação legal nos casos de outros e seus para impedir catástrofes e mudar circunstâncias. Mas este nível de intercessão também atrai poderes e principados para desafiar a sua autoridade. Estes poderes demoníacos se moverão em você com a violência de um trem de carga. O alvo será qualquer fraqueza ou falha de caráter que possa ser usada para parar e destruir você com a sua susceptibilidade a desejos que não são de Deus ou protelação. É por essa razão que os meses e meses de edificação através da oração em línguas são tão importantes. Durante aquele tempo, o Espírito Santo edifica o seu espírito humano renascido para mortificar qualquer força da carne que dê autoridade e poder ao diabo para atrapalhar e controlar a sua vida. Ele edifica o seu espírito em tal nível de maturidade espiritual que o inimigo não pode pará-lo. Uma vez que você tenha alcançado aquele lugar de oração com perseverança, o Espírito Santo começará a ativar ondas incríveis da glória. Poder que inunda sua alma na forma de alegria sobrenatural e gargalhadas. Estas ondas de glória são experimentadas por pessoas que chegaram na arte de permanecer na oração e que estão sendo usadas por Deus para resgatarem outras de desastres físicos do inferno eterno. A alegria sobrenatural e as gargalhadas são uma prova vinda do âmbito espiritual de que a fé obteve uma resposta. Algo mudou e logo será manifestado no âmbito natural. Ele sempre virá, né, para cima de nós. Eu, sou professora também, estou aposentada, e dentro da área que eu trabalhava com língua portuguesa, literatura, né, lá pelo século, né, o século da escuridão, século XV. E uma determinada vez, né, eu trabalhando numa turma, eu trabalhava em duas turmas, saía de uma turma, entrava na outra, de ensino médio. E eu não me lembro exatamente como foi, tem muito tempo isso, deve ter 20 anos. E eu comecei a falar, né? E aí, daí surgiu o assunto de alguma coisa, de demônio, aí uma aluna minha começou a falar, muito dócil, ela só andava de preto. E ela começou a falar que ela caía muito, que ela sofria empurrões, aquela coisa toda. E eu comecei falando, né, alguma coisa a respeito do mundo espiritual. Olha, foi uma coisa assim... De repente, ela ficou endemoniada dentro da sala de aula. E rosnava e dizia que queria me matar, né? E aí eu fui, né,
chegando para não assustar a turma grande, ensino médio, 17, 16 anos. E, né, orei, repreendi e tal. Simplesmente pelo fato de eu esclarecer o que estava acontecendo, eu, um tanto inexperiente, não me precavi, né? Porque ali eles poderiam criar um escândalo, né? Porque sempre, quando eles podem machucar alguém, causar, eu estava dentro de uma escola, né? Eu não poderia ali atuar como pastora, né? Seria contra as regras e tudo mais. Mas pelo fato de eu ter esclarecido, ter falado, né? E indiquei ela, orientei, eles ficaram com muita... E veio a represália, né? De repente, né? Aliás, ela ficou... Quando eu saí da turma e fui para outra turma. Aí ela ficou lá na outra turma e falando que ia me matar, lá na outra turma. Aí eles foram me chamar. Ela estava falando que ia me matar, aí eu cheguei lá e vi que ela estava nesse estado. E no outro dia, eles quebraram o pé de uma carteira dessa de ferro, sabe? Foi aquela coisa assim, sabe? Pá! Mas eu tinha alguém intercedendo por mim, né? Eu tinha alguém na minha brecha intercedendo e tinha mais colegas crentes ali dentro da escola, né? E graças a Deus, Deus cobriu aquilo ali. Eu não tive mais notícias dela. Coisas ruins não, porque a cidade era pequena, eu saberia. Mas eles tentaram intimidar, né? Porque eles sabiam que eu não poderia ali fazer muito por aquela menina. Mas eu disse para ela o que estava acontecendo, né? Esclareci de maneira e falei que ela procurasse ajuda, que tinha igreja lá, que eu tinha conhecidos lá, na cidadezinha onde ela morava, que era um distrito. Mas, ó, eles aprontaram naquele dia. Quebraram carteira e foi aquela coisa. Então, eles não gostam, nem um pouquinho, né? De serem desmascarados. Era uma menina boa, mas que estava sofrendo opressão, né? Ao ponto de ficar até possessa, né? E tudo mais. Então, meus amados, para nós orarmos, eu tirei uma lição para mim. Ela não deixou de ser ajudada, né? E tudo foi, graças a Deus, acalmado, né? A minha colega que era crente orou, foi intercedendo também, né? Eu chamei ela, falei, olha, preciso de ajuda, tá acontecendo isso. E eu realmente tive que ter mais cuidado, não falar ali naquele ambiente, né? Para que aquilo não acontecesse mais. Mas é assim exatamente. Se você for orar por alguém, né? Você tem que ter os cuidados, porque eles tentam, se for um lugar perigoso, que tiver uma ponta, arremessar a pessoa, né? Para machucar, para quebrar, para te acusar. Você machucou a pessoa. Então, o trabalho de intercessão, né? Aí a gente está falando aqui até de... no nível, né? Mas é uma guerra. É uma guerra, né? Já vi muitas coisas da fúria deles, né? E a gente tem que estar preparado, né? Não estou dizendo aqui que vocês vão entrar numa guerra dessa, mas o que ele está falando, né? É que Deus ordena uma legião de anjos para poder estar cuidando da gente, e, né? Para impedir catástrofes e mudar circunstâncias. E eles fazem isso por nós. Amém? Pai Santo querido, mais uma vez eu te peço que aquilo que ficou incompleto, que pode ter trazido dúvidas, ó Deus, possa ser clarificado, possa ser discernido através do teu Espírito, ou alguém ser usado também, né? Para entendimento, são coisas profundas, são coisas muito sérias, mas que o Senhor está à frente, orientando, ajudando, Senhor, revelando o mundo espiritual, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, Deus. Que todas as mentiras, todas as artimanhas sejam expostas à luz, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, curta, compartilhe, toque o sininho para ele ficar pretinho, para você receber as notificações. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias.